Terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, obviamente. E quero dar as boas-vindas a todos para me ouvir dizer que o Eduardo Bolsonaro vai voltar. Não sou eu que estou dizendo, mas eu vou dizer já quem disse. E que o Tarcísio contestou Michel Temer, sim, e mais algumas coisinhas que eu vou falar para vocês. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem, além de Donald Trump, poderia encerrar o Fórum de Investimentos Saudita-Americano lá em Riad, na Arábia Saudita, com esta música e com esta intimidade com o príncipe Mohammed bin Salman? Preste atenção nesse videozinho. You have a tremendous future. Thank you very much. And please pay my respects to your father. Thank you very much. Thank you. Todo mundo sabe que ninguém pode tocar a mão no príncipe Mohammed bin Salman. Ele é intocável. Mas Donald Trump teve essa intimidade mesmo de botar a mão no ombro dele mesmo, chacoalhar, porque Donald Trump é o cara. Este sim é o cara, viu, Obama? Não é aquele lá, é esse que é o cara. O homem mais poderoso do mundo, que depois de derrotar a China no primeiro grande embate comercial, agora ele foi lá na Arábia Saudita conquistar cerca de 650 bilhões de dólares em investimentos sauditas nos Estados Unidos. Enquanto um presidente vai buscar investimentos para o seu país, um outro, que vocês sabem muito bem quem é, rouba seus aposentados, os aposentados de seu país, acusa seu antecessor de ser o culpado, mas não permite que se abra uma CPI ou uma CPMI para investigar quem é o culpado. Durma-se com um barulho desse. Se ele realmente tivesse provas de que o ex-presidente é o culpado, essa CPI certamente estaria aberta. E olha que eu já disse aqui que uma CPI poderia ser um tiro no pé da nossa oposição, porque no final da história, geralmente a relatoria e a presidência da mesa fica na mão deles. Mas desta vez, nem esta possível garantia está deixando o mandatário do Brasil autorizar essa abertura de CPI. Isto mostra quem realmente, de fato, é culpado por este roubo contra os aposentados brasileiros. Espere um pouquinho que meu helicóptero está sobrevoando aqui. Mas, quem me dera... Tarcísio de Freitas rebateu Michel Temer, afirmando o seguinte: não existe uma direita sem Bolsonaro no Brasil. Essa é uma matéria que saiu nas manchetes hoje de sites. Essa aqui é do Metrópolis. Eu procuro pegar manchetes, geralmente em sites de esquerda, para ver como eles se comportam. E nesse caso, foi muito clara aqui a resposta. O governador de São Paulo afirmou ontem, segunda-feira, que no Brasil não existe uma outra opção e que a direita brasileira está diretamente ligada à figura de Jair Bolsonaro. E essa declaração foi feita durante um evento promovido pelo Grupo Esfera lá em Nova York, nos Estados Unidos. Tarcísio de Freitas foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de uma direita sem Jair Bolsonaro, e ele foi direto: não existe a mínima chance. Não existe esta possibilidade. A fala do governador ocorreu em meio aí a rumores de que o vampirão, o ex, pretende sair
como candidato ao pleito do ano que vem, como uma terceira via para pacificar o Brasil. Me engana que eu gosto. Antes era a Simone Stepp que ia pacificar, agora é o vampirão. Não tem como. É aquela velha conversa, não, ele vai pacificar e acabar com essa polarização. Não vai acabar polarização porque também não existe polarização. Essa conversa da imprensa dizendo que metade é da direita e metade é do Inácio, isso é conversa, é lorota, não existe metade do Inácio. Deve ter ali uns 10% de militantes que ainda acreditam que pode comer picanha todo dia, que acham que os ovos estão baratos, né? É uns 10% e olha lá. De resto, é tudo direita ou male-male centro-direita. Hoje, todo mundo sabe, em qualquer pesquisa mostra, que qualquer disputa, se fosse hoje, mesmo inelegível ainda, né, por enquanto, Jair Bolsonaro venceria com os pés nas costas. E se não fosse Jair Bolsonaro, teríamos aí Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas para bater o Inácio. Essa é a verdade da direita brasileira, não existe outra. Michel Temer é o mesmo do mesmo, a única diferença é que com mais, né, vamos dizer, mais categoria, porque bem ou mal Michel Temer estudou pelo menos, né? É um cara aí mais preparado, mas as ideias são as mesmas dessa turma do sistema, né? A ideia é do criador daquela criatura. E aquela criatura é feroz e nós sabemos. Culpa de quem? Culpa do vampirão, não é isso? Mas, segundo Tarcísio de Freitas, que também foi questionado sobre sua condição de possível candidato para a presidência em 2026, ele também disse: não tenho intenções, quero ser reeleito governador do estado de São Paulo. De qualquer forma, é muito cedo para tratar desse assunto. O momento é de trabalho, de entrega, afirmou ele. Claro, a movimentação aí de Michel Temer busca, na verdade, abrir espaço para uma nova alternativa política que dialogue com o eleitorado mais conservador, sem dependência direta de Jair Bolsonaro, o que eu duvido que ele consiga. Não tem a mínima condição de conquistar a atenção de conservadores, pelo menos aqueles que são raiz. No entanto, a fala do Tarcísio reforça que, ao menos entre os aliados próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda é considerado a figura central da direita e o grande líder político nacional. Como eu disse, mesmo ainda estando inelegível por hora, a preferência nacional é Jair Bolsonaro, que é uma peça-chave no tabuleiro de xadrez. Eu, particularmente, procuro sempre demonstrar a qualquer pessoa com quem eu converso que a relação que existe entre os conservadores com a figura de Jair Bolsonaro é uma relação de confiança pelo seu histórico de vida. E não simplesmente por um político apenas, um político de estimação. Tem muita gente que vota no candidato porque ele é bonito ou ela é bonita, porque é simpático ou porque é engraçado. Não vamos nos esquecer que já elegeram até Tiririca por ser engraçado, né? Mas não é o caso de Jair Bolsonaro. A nossa relação com ele é de confiança pelo que ele é, pelo que ele sempre foi, né? Antes de estimarmos uma pessoa, nós precisamos verdadeiramente confiar e acreditar nela. E foi o que aconteceu com Jair Bolsonaro, que se fez sozinho na política, sem se apoiar a jogo sujo de quem quer que fosse, para chegar onde chegou. E olha que essa imprensa vasculhou a vida dele, hein? Olha que essa imprensa até inventou, até mentiu, e mesmo assim não colou. Não é isso? Mas, então, estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro vai voltar. Olha só, hein? Quem disse isso foi Ciro Nogueira, que se encontrou com ele no último sábado naquele almoço, a qual eu me referi no vídeo de ontem. Ciro Nogueira disse que Eduardo Bolsonaro vai voltar. Muito bem, é uma ideia possível, nada impede que ele volte.
ele está licenciado do seu cargo de deputado federal, pode retomá-lo. E a ideia, segundo Ciro Nogueira, é Eduardo Bolsonaro voltar para pensar nos pleitos de 2026. Ora, nós sabemos perfeitamente, e tem até pesquisas que já foram feitas, que o Eduardo Bolsonaro teria sim condições de sair candidato caso Jair Bolsonaro continue impossibilitado de concorrer. Até porque, se do lado de lá tivesse uma figura tão forte quanto o Jair Bolsonaro, poderíamos pensar, será que Eduardo já está preparado para bater um candidato tão forte? Mas não é o caso. Então, o que acontece? Eduardo Bolsonaro tem sim condições de derrotar o Inácio. E, levando-se em consideração o quê? Que ele é popular, já tem experiência como parlamentar, já tem idade para tal, né? Filho de um presidente, ou seja, tem todas as condições para sair candidato, sem contar a relação que ele tem com os Estados Unidos. Então, pode ser que a ideia dele seja esta, ou, então, como previsto anteriormente, voltar para sair candidato ao Senado Federal, o que eu acho que é mais provável, tá? Mas o que importa é que aquele almoço lá de sábado, que nem eu falei no vídeo de ontem, não foi por acaso, não foi à toa, né? O Eduardo, ele pode voltar. Existe risco ainda contra ele? Risco daquela criatura querer pegar seu passaporte? Acredito que a coisa esfriou um pouco, até porque não havia motivos necessários para tal. Não havia motivos para retirar seu passaporte. E não existe nenhum processo contra ele, nenhuma perseguição. Perseguição tem, né? Não existe nenhum tipo de investigação, de inquérito, nada aberto contra ele. Tirar seu passaporte atualmente seria um ato realmente covarde, pura e simplesmente. Então eu acho que ele pode voltar, talvez esteja esperando o melhor momento, ou uma certeza de que algum ato vindo dos Estados Unidos possa colocar um freio no Supremo Tribunal. Pensem nisto, talvez a possibilidade esteja aí. A visita daquela equipe americana aqui no Brasil não foi em vão. Eles não vieram ao Brasil só para conhecer Brasília, tenho certeza que não. Então vamos aguardar. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? A relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. Palavras do Inácio. Essa declaração foi feita ao lado do líder Xi Jinping durante a cerimônia de assinatura de mais de 30 acordos entre os dois países. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo, declarou ele, né? Com aquela voz maravilhosa, linda, né? Para boi dormir, mas declarou essas frases decoradas, diga-se de passagem. Ora, nós sabemos perfeitamente que o ideal para o momento seria ele se calar, principalmente depois de perceber o tombo que a China tomou com Donald Trump. Depois de ver a rasteira que a China tomou com Donald Trump. Ele deveria pensar duas vezes antes de se colocar fielmente ao lado de Xi Jinping. Mas enquanto isto, o presidente dos Estados Unidos aos poucos vem conseguindo o que quer, que é cobrar taxas maiores dos produtos que chegam de outros países e conseguir que os mesmos países cobrem taxas menores que os anteriores para os produtos americanos que lá chegam. É uma jogada de mestre que ele fez. Pouco importa se as tarifas vão ficar abaixo do que foi imposto inicialmente pelos Estados Unidos em 2 de abril. O que o republicano procura mesmo é mostrar que fará pelo país, pelos Estados Unidos, o que sempre buscou para seus negócios: conseguir pagar menos e cobrar mais. E é o que ele está conseguindo fazer. Tem fechado acordos com a Inglaterra, com o Reino Unido, né? Com o Japão, fechou aí com a própria China, a própria Europa também vai aceitar quietinha,
e por aí afora. E o Brasil está só esperando qual vai ser o chumbo que vai levar. Porque ainda não está resolvida a questão Brasil com Estados Unidos. A estratégia de Donald Trump é simples, ou seja, faça ameaças, negocie sempre e se declare vitorioso. É uma forma de impor uma força, mesmo que invisível. Pois é, Donald Trump sabe negociar como ninguém e por isso ele é considerado um businessman, né? Ele não entraria numa rota de colisão com o mundo a nível tarifário se não soubesse exatamente o que conquistar. E por isso colocou a China de joelhos diante de suas imposições, pois sabia de antemão que a China depende diretamente dos Estados Unidos para desovar sua produção, independente ao fato de os Estados Unidos também depender de produtos baratos vindos da China para abastecer o comércio americano. Por isso veio a ideia do protecionismo, né? Protecionismo americano, trazendo as empresas para dentro dos Estados Unidos e impulsionar a própria produção de manufaturados. Mas é o Brasil que está se achando a cereja do bolo, por ter firmado algumas dezenas de acordos com a China. China que não nasceu ontem. Xi Jinping, enquanto assinava esses acordos com Inácio, fazia críticas veladas aos Estados Unidos em sua primeira fala depois dos acordos tarifários com Donald Trump. É uma forma de dizer aos Estados Unidos que o Inácio, assinando acordos com os chineses e também criticando as ações de Donald Trump, está diretamente se posicionando a favor da China e contra os Estados Unidos. Só que parece que o Inácio não percebe esse tiro no pé, né, que está dando. A China está desesperada e na corda bamba, pois em apenas 4 meses o governo de Donald Trump enfraqueceu, dividiu a influência da China nas Américas. O Panamá, por exemplo, rompeu com a Rota da Seda chinesa. A Argentina fortaleceu sua aliança militar com os Estados Unidos. O Chile interrompeu seu observatório espacial que tinha com a China. O México revisou suas práticas comerciais que tinha com os chineses. E o Caribe fortaleceu a cooperação em segurança. A China está tentando convencer a América Latina de que ainda pode oferecer um milagre econômico. A realidade prova o contrário. O trem-bala falso no México, uma barragem mal construída no Equador, um canal inexistente na Nicarágua, a escravidão moderna no Brasil, o trem bioceânico no Peru e outras histórias fantásticas que a China prometeu nesses países e até agora não cumpriu. Apesar disto, a potência comunista continua mantendo relações comerciais ativas com a América Latina, especialmente no Cone Sul. Por essa razão, os presidentes do Brasil, Colômbia e Chile lideram o fórum na China, o tal do CELAC. Eles estão lá para isso, juntamente com chanceleres e delegados de mais de 30 países, todos de esquerda. Xi Jinping está fraco e precisa mostrar sua força e influência no quintal dos Estados Unidos. E a Colômbia está disposta a cooperar. Gustavo Petro, que lidera a CELAC, quer jogar fora 200 anos de relações diplomáticas com os americanos e se render à nova Rota da Seda da China. O Brasil do Inácio está tentando promover uma resposta para as medidas tarifárias dos Estados Unidos, enquanto nossa economia está desmoronando devido às altas taxas de juros que estão tornando o crédito cada vez mais caro, reduzindo o consumo e desacelerando a economia. É nesse sentido que o Brasil está vestindo a coleira chinesa e cantando de galo, o que é pior. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero sinceramente que tenham gostado. Deixem os likes se gostaram, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar, colaborem com o Terra Brasilis News, ajudem o Terra Brasilis a continuar me dando força para investir nessa jornada de luta sem fim, porque o Brasil parece uma luta sem fim, né? De qualquer forma, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.